Olá pessoal, mais uma vez estou aqui. Agora para tratar de um assunto do momento, que são dois. Os dois assuntos do momento: pandemia e eleições municipais. Primeiramente, vamos falar aqui um pouquinho só da pandemia, porque é mais importante hoje a gente falar da questão da sucessão municipal. Nós temos aí o Brasil e o mundo assolado por uma pandemia criada pela China, né, que surgiu lá na China, e chegou até o Brasil, que é o Covid-19. O Covid-19 já matou mais de 150 mil brasileiros, né, só aqui no Brasil, onde nós temos os governos municipais voltados para o combate e o governo federal que trabalha contra esse combate, né? A gente fica à mercê das picuinhas políticas e das brigas políticas. E o povo perde com isso. Por quê? Porque nada nesse mundo gira se não for através da política. Nada nesse mundo se cria ou gira se não for através da política. É da política que sai a nossa educação, o nosso salário, a saúde, o transporte, o serviço social, os direitos humanos. Tudo vem da política. Nada vem se não for através da política. Bem, diante desses fatos, a gente nota o surgimento de novos candidatos, de novos políticos sem nenhuma base, nem na sua própria comunidade, simplesmente porque há sonhos de ser um político. Hoje, com a corrupção que assola a política, não é só na política que a corrupção está envolvida, a corrupção está envolvida em toda a entranha do povo brasileiro, em qualquer local do mundo, não só no Brasil, mas em qualquer local do mundo. Até porque a corrupção ela já faz parte do povo, ela está no sangue, O que a gente tem visto atualmente? Nós temos visto atualmente muitas pessoas preocupadas em resolver o problema da comunidade, em cuidar melhor da comunidade. Veja, nós estamos vendo candidatos a vereador prometendo creche, construção de escolas, praças, quadras de esporte e incentivo ao esporte com construção de estádios. Gente, isso é uma vergonha, como já diz o Boris Casoy, é uma vergonha. E a gente, às vezes, o que deixa mais, nos deixa mais estomagado, mais triste, é que tem pessoas que acreditam nisso, pela falta de politização, porque não é politizado. Como já dizia o Bertold Brecht, é do analfabeto político que surgem os políticos lacaios, esses enganadores. Vamos, população, vamos para as urnas, mas vamos escolher aquele político que realmente tem trabalho, quem trabalhou na sua comunidade, quem foi. Procure esse político e leve a mensagem dele em frente para que ele continue no poder, para que ele continue a fazer as benécias que a política nos trouxe. Não é falando mal do político, esculhambando o político, que você vai resolver a situação do país ou do seu município. A gente vai resolver votando, escolhendo um para votar, mas escolha através do histórico. Seu histórico de luta, seu histórico de trabalho, se ele construiu alguma coisa em prol da comunidade, em prol do povo, o que ele tem de bom, o que ele tem feito. As pessoas hoje estão mais voltadas para esculhambações de político. É que político é ladrão, que é isso, é aquilo. Isso foi que a Globo botou para vocês. Entrou na casa de vocês, no horário da novela e do Jornal Nacional, para dizer isso. Hoje nós temos uma mídia que é comprada, ela só fala aquilo que interessa para ela, aquilo que vai para as contas dela. Nós estamos hoje vivendo num país desgovernado. Quem é o governador? Quem é o presidente da República? Nós temos um presidente, mas quem governa de fato? É o Supremo? É o Congresso Nacional? Ou é o presidente da República? Ninguém sabe. Prometeram acabar com corrupção. Como acabar com corrupção? Essa é a piada que existe. Acabar como com corrupção? Me digam, como acabar com corrupção no país? Como? Se a corrupção está no brasileiro, a corrupção está na hora que você vai falar com o voto, vai falar com o eleitor na hora do voto. Se você não tiver nada para dar para ele, ele vai lhe achincalhar, ele vai lhe esculhambar, vai lhe chamar de lascado. Lhe chama de lascado. Porque você não teve nada para dar para ele. E ele vai atrás do doutor que tem uma conta boa, que tem um carrão, que tem um dinheiro, que tem um saco de cimento para dar para ele, que tem isso, aquilo, outro para oferecer. Mas política é conjuntura, gente. Política é momento. Política é troca de favores também. Mas não é esse tipo de favor
não é esse tipo de favor. A troca de favores é quando você precisa do político e ele lhe dá a mão. Ele lhe dá a mão na hora que você mais precisa. Aquele político que dá a mão para a comunidade. Aquele político que realmente honrou o voto. Vamos trocar favores? Vamos. Faça o favor de votar naquele político que faz isso por você. Faça o favor de votar naquele político que realmente reconhece que você é importante para ele, que tua comunidade é importante para ele. E que ele vai querer lutar, vai honrar os compromissos com ela. A gente tem que mudar essa cara de voto. Eu não posso mais deixar de votar porque político é ladrão. Se eu pensar nessa forma, eu nunca mais vou votar. Eu tenho que escolher. Eu tenho que procurar um que faça alguma coisa, que tenha história. Pode até ser um político que não tenha mandato. Tantos líderes comunitários que nós temos por aí, que tem um histórico de trabalho nas suas comunidades, que poderia ser um grande representante. Grandes representantes. Para você ser um grande político, não precisa ter mandato. Basta você ser preocupado com os problemas que existem na sua comunidade e buscar solucionar através da sociedade civil organizada. Organize sua comunidade e vá correr atrás, que o direito é nosso. Nós pagamos nossos impostos para ter direito a uma praça, para ter direito a um hospital digno, para ter direito a uma escola digna, para ter direito a um transporte digno. Mas a gente não cobra. A gente elege, mas não cobra. Quantos de vocês já ouviram hoje a Câmara Municipal? Está no YouTube todos os dias. Sessões da Câmara Municipal. Ninguém ouve, ninguém vai. Isso não interessa. Mas interessa ir para a esquina para esculhambar o político, chamar o político de ladrão. Eu não estou aqui defendendo o político. Eu estou aqui defendendo a gente. Eu estou defendendo nós. Nosso voto. O que é necessário para que a gente continue sendo sociedade civil organizada ou respeitado. A gente precisa ser respeitado desde a hora que a gente decide sair candidato a alguma coisa. A gente tem que se olhar, se enxergar. Por que eu devo ser candidato? É só porque eu estou preocupado com a minha comunidade? É só porque eu tenho recurso para gastar nessa campanha? Por isso que eu tenho que ser candidato? É porque a minha família é grande e as pessoas vão acreditar que eu vou ser um bom, grande político? Não, gente. Não é preciso isso. Você tem que ter história de luta na sua comunidade, no seu trabalho, em qualquer canto que seja. Você tem que ser um construtor de vida, formador de opinião na sua comunidade. Se apresentar como verdadeiro líder na sua comunidade. Aí sim você está preparado para o voto. Mas enquanto isso, é necessário que a gente continue votando, acreditando no voto. Votando naquele que realmente tem trabalho na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado. A gente tem que parar com essa de ficar ouvindo o que o repórter ou o que o fulano disse na televisão esculhambando A ou B. Com certeza, essas pessoas, eles têm uma bandeira e têm um partido. Eles estão intencionados ou mal intencionados, são tendenciosos. Mas olhe para a sua comunidade, veja o lixo na rua, a falta de transporte. Veja a situação das suas praças de esporte. Não tem um serviço social definido na sua comunidade. Os direitos humanos para vocês não existem. Ou melhor, para nós não existem. Então por que eu devo votar? Então vamos procurar um político que esteja inserido em tudo isso, pelo menos em parte, para que a gente possa dar continuidade a um trabalho, votar naquele que tem trabalho. Não só no político já com mandato, mas no político que está dentro da sua comunidade, naquele líder comunitário. Esse sim merece o seu voto. Nós temos aí também as promessas de 11 candidatos a prefeito hoje em São Luís do Maranhão. 11 candidatos a prefeito. É um pior do que o outro. Pelo que se vê. Mas se você... Pelo que se vê. Estou falando pelo que se vê. Assim, na visão pública. Mas se você for olhar o histórico de luta de cada um, é necessário que seja feito isso. Para que você possa escolher um. A gente não pode ficar sem um prefeito. Mas escolha um. Pelo menos, tire esse peso de sua consciência de achar que você é justiceiro, que você tem que chamar todo mundo de ladrão e tem que mandar prender. A justiça está aí, é para ser feita. E nós somos a verdadeira justiça, porque nós somos repintores do voto.
sem o voto não tem político eleito. E sem nós não existe político. Pense bem nisso. Eu vejo hoje vereadores que prometem vaga em hospital, creche, prometem qualquer outro favor. Eu estou vendo aqui no Pai das Informações, que é o nosso Google, quando ele diz assim, para começar, se um vereador te prometer vaga em hospital, em creche, ou qualquer outro favor para ganhar voto, já saiba que ele está errado. Se na campanha disser que fez uma obra, construiu uma praça ou um viaduto, também já fique com o pé atrás, porque nada disso é função dele. Vejam bem, nada disso é função do vereador. Existe os talaricos que explica, que diz que o vereador tem o papel de fazer leis e fiscalizar o poder executivo, correto? Ou seja, as ações do prefeito, certo? O que se enfatiza também, e que é dever do vereador, é verificar e ficar de olho, por exemplo, nas obras que estão em andamento, né? E caso veja algo errado, questionar a prefeitura sobre isso. Questione a prefeitura sobre isso. É quando a gente diz assim, vamos pensar naquela obra parada há mais de 6 meses, 8 meses, né? Aí no seu bairro, aqui no nosso bairro. Será seu candidato na última eleição, ele está fiscalizando direitinho? Será se ele conhece mesmo a região e seus problemas? Veja isso. Veja se o seu candidato conhece isso. Veja se ele realmente tem trabalho na sua região. Veja se ele realmente está ali do teu lado, participando contigo, assiduamente. Se em algum momento ele lembrou lá diante do prefeito e da Câmara Municipal que lá na tua comunidade a praça precisa de uma reforma, o estádio precisa de uma reforma. Se ele cobrou isso do prefeito, o asfaltamento do teu bairro, o transporte, a melhoria do transporte no teu bairro. Vamos analisar isso, gente. Vamos analisar para a gente poder escolher em quem votar. Não é xingando o político ou chamando o político de ladrão, ou votando naqueles que vão para a rua para esculhambar político. E quando você pergunta qual a proposta dele, é totalmente isso que eu acabei de ler. Ele vai prometer creche, prometer isso, prometer aquilo outro. Não sabe nem como correr atrás dos recursos. Não sabe nem o que é uma emenda parlamentar, como é que ele deve usar essa emenda, como é que é liberada essa emenda parlamentar. Quando você pensar em ser candidato a alguma coisa, estude antes sobre o cargo. Quais as funções desse cargo? Para que você não fique dando um murro em ponta de faca. Essa é a minha contribuição de hoje. Obrigado por me ouvir, certo? E em breve teremos qualquer outra coisa aí para divulgar nesse canal. Um abraço, dá um like aí quem gostou e vamos em frente.